Oi, pessoal. O tema da aula de hoje, então, é migrações no Brasil. Sempre lembrando que o nosso tema, o nosso contexto principal é o Brasil, tá? Então, a gente vai sempre focar no nosso país. Coloquei uma imagem aqui para vocês sobre o nosso povo brasileiro, que eu já havia comentado com vocês quando eu falei de população. Então, a gente tem uma miscigenação muito grande, ou seja, uma diferença muito grande entre as pessoas que moram no nosso país, que estão no nosso país, que constituíram o nosso país. E aí eu deixei alguns exemplos, diferenças na fala, na língua, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul usamos alguns termos que não são usados em outras regiões, e assim como os nordestinos falam de uma forma, quem mora no Sudeste fala de outra forma, né? Então a língua é um dos incrementos dessa miscigenação. Religião, várias religiões diferentes que vieram ao longo do tempo, que foram trazidas para cá, né, pelos imigrantes. A culinária, isso é típico, a gente vai trabalhar um pouquinho a culinária, vou colocar vocês na cozinha nas próximas aulas. Diferentes tipos de pratos, né? Típicos de cada uma das regiões, cada estado tem a sua culinária típica. A música também é diferente em cada um dos estados brasileiros. E, claro, a fisionomia da população, que surgiu através dessa miscigenação. Pessoal, eu deixei para vocês um mapa na página 76 do livro de vocês, que vai mostrar, então, esse nosso país, né, o Brasil, a distribuição da população por cor. E aí nós temos 5 cores diferentes ali. A branca, que está representada pela amarela, a preta, que está representada pelo marrom, a parda pelo laranja, a amarela pelo verde e a indígena pelo vermelho. Se vocês forem olhar, e aí a porcentagem, ou melhor, o total da população de pessoas, né, que se identificam com essa cor, é dado através dos círculos, né? Então, a gente pode ver duas coisas. Um grande número de população na região sudeste, que tá aqui, que é o São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, né, Espírito Santo. Outra região bastante populosa é aqui o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e mais a região Nordeste, que é onde se concentra o maior número de pessoas. Isso a gente vai identificar através do tamanho dos círculos, tá? E aí, nesses círculos, a gente vai ter as porcentagens, tá? Dentro deles, de quanto que tem de pessoas que são brancas, quantas que se identificam como pretas, quantas se identificam como pardas, amarelas ou indígenas, tá? Então, e isso, gente, é cada ser humano que se identifica com a sua cor de pele. Eu me identifico como branca, né? Cada um de vocês tem a sua identificação, tá? Então, é um mapa pra gente analisar e pensar. Bem, pessoal, por que as pessoas migram? O que é migração, né? Migração, em primeiro lugar, é o movimento que as pessoas fazem de ir de um lugar para outro. Aqui eu tenho essa imagem, então o cara tá... Aqui, na verdade, é a bota da Itália, né? Indo da Itália e indo para outro país, né? Ele tá fazendo uma migração. Pegou suas coisinhas e tá indo para outro lugar. Por que as pessoas fazem esse movimento de migração? O principal objetivo, claro, é a melhora na qualidade de vida. Isso aí é essencial, fundamental, tá? A melhora na qualidade de vida é o principal aspecto que a gente tem quanto à migração. E aí existem outros fatores, né? A gente pode citar questões políticas, né? O trabalho fez com que a pessoa fosse migrar, enfim. Mas a questão de melhorar a qualidade de vida é o fator principal. Bem, aqui eu tenho, então, migração, né, que é o movimento que as pessoas fazem de irem de um país para outro, de uma cidade para outra, de um lugar para outro. E mais 2 conceitos também importantes que são falados a todo momento nas redes, gente. Imigração e emigração. O que é imigração e emigração? Imigração é a entrada de pessoas em um lugar. É quando as pessoas entram em um lugar. Emigração é a saída das pessoas de um lugar.
tá? Eu deixei essa imagem aqui pra gente refletir um pouco. Esse senhor, ele está emigrando, ele está saindo aqui, ó, da sua casa, tá emigrando da casa dele. Mas ele está imigrando porque ele vai entrar em uma outra cidade, em um outro lugar. Mas reparem a sombra dele aqui, ó, gente. A tristeza que é muitas vezes tu ter que deixar a tua casa, e pode ter acontecido inclusive nessa quarentena com alguns de vocês, não sei, mas talvez vocês já tenham passado por isso, de ter que deixar o seu lugar, o lugar onde você morava, para ter que viver em outro lugar. Mesmo que vocês, adolescentes, não quisessem, mas o pai e a mãe tiveram que ir para procurar um emprego melhor, para poder sustentar a família, enfim. Então, imigrante, gente, é a pessoa que entra em um país, em uma cidade. Emigrante é da onde ela saiu. É de onde ela saiu, tá? Por exemplo, quem vem para o Brasil, morar aqui no Brasil, difícil, né? Mas tem. Ele vai ser chamado de imigrante. Lá no século XIX, a gente teve a imigração de alemães e italianos aqui para nossa região. E emigrante é chamada aquela pessoa que sai do nosso país aqui do Brasil e vai morar em outro lugar. Então, a minha irmã, por exemplo, é uma emigrante do Brasil. Ela saiu do Brasil e foi morar na Alemanha. Lá para a Alemanha, ela é uma imigrante, ok? A gente tem dois tipos de migrações. As migrações internas e as migrações externas, tá? As migrações externas é um movimento que as pessoas fazem de um país para outro. Agora sim a gente vai delimitar essa escala. É de um país para outro, tá? Migração externa é um movimento que as pessoas fazem de um país para outro país. Aí a escala é de país, do Brasil para os Estados Unidos, da Alemanha para a França, são países, da China para a Coreia, enfim, tá? Migração externa é entre países. E migração interna, gente, é a migração feita dentro do país. E aí eu tenho um mapa do Brasil, que é o mesmo mapa que vocês têm na página 82 do livro de vocês, se vocês quiserem acompanhar, que fala e mostra as migrações do Brasil nos anos 2000. Gente, anos 2000 fazem 20 anos, né? Agora eu me dei conta. Mas, enfim, o Brasil passou por vários processos de migrações. Primeiro, que foi da região Nordeste e foram para a região Sudeste. Esse foi o primeiro modo de migrar, tá? Mas atualmente a gente pode ver pelas flechas que as pessoas elas migram dentro do território brasileiro. E esse movimento da região Nordeste para a região Sudeste e da região Sudeste para a região Nordeste é a mais intensa, porque a seta tá mais grossa e aí mostra a intensidade disto. Migração dentro da própria região, ó, intrarregional, dentro da própria região fazem migrações. Aqui na região Nordeste também tem essa seta, na região Norte também tem essa seta, ou então de região para região, né? De acordo com a grossura da seta, ou mais fina, vai ser o quanto que está sendo migrado, quantidade de pessoas. Em suma, migração interna é quando as pessoas vão migrar dentro do próprio país, tá? Seguindo. Gente, na migração interna, a gente tem vários conceitos diferentes de novo, que são, de novo, importantes para a gente compreender. O primeiro que eu coloquei aqui para vocês é o êxodo rural. E aí deixei uma imagem aqui para vocês também. O que é o êxodo rural? É a saída das pessoas que moram no campo e vão morar na cidade. Esse êxodo rural aconteceu em grande intensidade no Brasil na década de 1960, 1970. E, de novo, se vocês perguntarem para os avós de vocês, bisavós, na verdade, acho que seria mais fácil, quem tem, pergunta uma perguntadinha. Vai ter algum parente morando em Santa Catarina, no Paraná, no Mato Grosso, porque fez esse processo de êxodo rural. Saiu do campo, aqui do interior, para ir morar numa grande cidade. E aí, esses daqui escolheram
da nossa região aqui de Santa Cruz, escolheram essa área do oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná e no Mato Grosso do Sul. Então, façam esse questionamento para os pais e mandam lá para mim ver se é verdade mesmo, se a prof tinha razão ou não. Se vocês têm algum parente que fez esse processo. Tá? Então, o êxodo rural é a saída das pessoas que moram no campo e vão morar na cidade. De novo, por quê? Para buscar uma melhor condição de vida. Mas também tem uma questão, gente, que no interior, na roça, começou a surgir novas tecnologias, novas formas de produzir, então também acabaram perdendo um pouco a mão de obra, né? Então esse foi um fator atual também dessa migração. Bem, dentro dessas migrações internas, então o êxodo rural, e tem mais duas aqui, que são as temporárias, que é uma migração por um curto espaço de tempo, que a gente tem as pendulares e as sazonais. Eu vou começar pelas sazonais. As sazonais, gente, é por um determinado período de ano, tá? Pra ir trabalhar, pra ir estudar. Eu estudo em Santa Maria na universidade, então eu fico lá 5 meses, num semestre ali, 6 meses, e depois eu volto pra minha casa, nos meus pais aqui em Santa Cruz. Ou tô fazendo uma faculdade na URGS, em Porto Alegre, vou morar lá por algum tempo e depois eu volto pra minha cidade. Isso é migração temporária, tá? Pode ser para trabalhar também, enfim. Imigração pendular, gente, nós temos exemplos nas nossas escolas. Aí eu tô falando geral, mas eu trabalho em 3 escolas, então deixa eu pensar. Na Ferrugem, deixa eu pensar em algum professor que faz essa migração. Não sei se tem, não. Lembrando de todos os meus colegas. Migração pendular, gente, é assim, ó. Tu mora numa cidade e trabalha na outra. Acho que na Ferrugem não tem, não, hein? A prof. Adriana Lenz, tá? Prof. Adriana, orientadora, faz esse movimento de migração pendular. Agora eu lembrei. Sabia que tinha alguém. Que ela mora em Venâncio e vem trabalhar todos os dias em Santa Cruz. Então, isso é uma migração pendular, tá? No Schroeder, a gente tem o professor Rafael, de português, que mora em Veracruz e vai trabalhar em Santa Cruz. Mas ele trabalha também em Vale do Sol, mas ele faz essa migração pendular. Outra que eu lembro é a Prof. Grace, né, de ciências. Mora em Venâncio e vem trabalhar em Santa Cruz. Faz a migração pendular. Do Luiz Dourado, deixa eu pensar nos meus colegas do Luiz Dourado. Não consigo me lembrar alguém. Tinha o professor Assis, se eu não me engano, que morava em Rio Pardo, né? Das anos finais. Morava em Rio Pardo e trabalhava em Santa Cruz. Então a gente sempre vai ter um exemplo de alguém, mas agora eu não lembro mais Luiz Dourado. Algum professor. Enfim. Que mora numa cidade e venha trabalhar em outra. Tá? Mas a migração pendular é isso. É morar numa cidade e trabalhar em outra. Tá? Ou estudar também. Pessoal, outro tema dentro dessas migrações, que é bem séria, são os refugiados. Aí eu coloquei 3 imagens para vocês aqui. Essa aqui é entre o México e os Estados Unidos. Essa aqui é Brasil e Venezuela, limite do Brasil e da Venezuela. E essa aqui é do Mar Mediterrâneo, da Síria para a Europa. Tá? Os refugiados são o quê? São pessoas que fogem do seu país de origem para ir morar num outro país. Eles não estão indo porque eles querem. Eles não estão saindo porque eles querem sair. Eles estão saindo porque eles são obrigados a sair. Então, isso é uma diferença bem grande. É uma migração, mas é uma migração forçada. Eles têm que sair daquele lugar. E aí, os motivos são diversos. No caso da Venezuela e do Brasil, esses refugiados aconteceram por uma crise econômica que tem na Venezuela. O caso aqui dos sírios, esses refugiados saíram por causa da guerra. Então, tinha guerra no seu país. Outro fator que faz com que as pessoas tenham que se refugiar também são perseguições religiosas e desastres naturais, como, por exemplo, vulcões, terremotos que destruíram a cidade, furacão, né, que faz com que as pessoas obrigatoriamente tenham que sair do seu
lugar de origem, tá? E aí são situações bem complicadas, mas eu vou deixar para explicar isso aqui um pouco melhor lá no 8º ano. Muita calma nessa hora. Pessoal, outro conceito, xenofobia, que eu deixei uma bem clara, por quê? Porque eu tenho um representante europeu aqui com uma camisetinha da União Europeia, mandando os imigrantes embora, dando um chute neles. O que significa xenofobia? É medo ou aversão a estrangeiros. É não querer que pessoas de outros países venham morar no seu país, tá? E muitos governos fazem isso e agem dessa forma, de xenofobia. Então, a xenofobia é crime, sim, tá? E aí, eu vou deixar esses slides para vocês, tá? Daí vocês podem dar uma lida com mais calma. Mas o importante é vocês lembrar que xenofobia é discriminar, é não querer que outras pessoas de outros países com outras culturas, e muito menos respeitar elas, né? Entrem no seu país, tá? Outro tipo de imigração que eu gosto, que eu acho bacana, quer dizer, eu acho bacana, mas que existe é a fuga de cérebros. Aí eu coloquei um monte de... Tem uma imagem de cérebrozinhos aí saindo do país. O que é isso, gente? Fuga de cérebros, né? Quando o país não investe em educação, quando o país não investe em ciência, em tecnologia, os cérebros, que são os seres pensantes, as pessoas, os acadêmicos, os universitários, os pesquisadores, cientistas, eles veem que, por exemplo, num país que não investe em educação, que não investe em ciência e tecnologia, eles vão embora. Eles pegam e vão para outro país. E aí eles fogem. Então, é a fuga de cérebros. Então, esse conceito é usado muito hoje. E a gente, infelizmente, tem isso no nosso país, que teria muitas pessoas que poderiam criar muitas coisas no nosso país diferentes e vão para outros lugares onde tem mais oportunidade, como países europeus ou mesmo os Estados Unidos. A Austrália é outro que rouba cérebros, né, brasileiros. Mas existe, sim, essa fuga de cérebros. Essa parte eu precisava falar um pouquinho para vocês. Bem, pessoal, é isso aí. A gente se fala. Qualquer dúvida, vocês chamam, tá? Um beijo e um abraço. Até a próxima.